Olá! A data de hoje é 29 de janeiro de 2026 e nesse exato momento o Oriente Médio está, assim, na beira de uma guerra total. Uma força militar internacional gigantesca está concentrada ao redor do Irã e a tensão chegou a um nível que a gente não via há gerações. São mais de 480 aeronaves de combate cercando o Irã. E isso não é um exercício não, é uma demonstração de força massiva, coordenada e pronta para entrar em ação. Essa força toda vem de uma coalizão poderosa. A Força Aérea dos Estados Unidos, a Real Força Aérea Britânica e a Força Aérea de Israel. Todas elas agindo juntas, sabe, em sincronia, como uma única máquina de guerra espalhada pela região. Agora, se no ar a coisa tá tensa, no mar, o poder de fogo é simplesmente avassalador. Pensa só, 1.018 mísseis prontinhos para disparar a qualquer momento a bordo de destroyers e submarinos. Ok, vamos entender o que está acontecendo aqui. O que a gente está vendo é uma das maiores, se não a maior concentração militar multinacional fora de uma guerra que já foi declarada. A escala, o tempo, o nível de coordenação, tudo isso indica que não é um simples recado diplomático, é uma preparação para algo muito, muito maior. E essa tabela aqui, ela mostra a dimensão da coisa, é de cair o queixo. A gente está falando de mais de 480 caças super avançados, apoiados por mais de 70 aeronaves de suporte como tanques e de vigilância, e ainda por cima um grupo de ataque de porta-aviões completo. Olha, a logística revela a intenção real, e um aparato desse tamanho não se monta para um desfile. Ele é projetado para combate sério e contínuo. Tá, mas a grande pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Como que a situação escalou para esse nível de crise? Para entender o hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pois é, a semente dessa crise toda que a gente está vendo agora, ela foi plantada uns meses atrás, lá em junho de 2025. Foi um confronto militar direto, bem ousado, a chamada Operação Martelo da Meia-Noite. Então, no meio da noite, bombardeiros Stealth B-2 e submarinos americanos atacaram o coração do programa nuclear iraniano. Os alvos foram as instalações de enriquecimento de urânio mais importantes do país. A resposta do Irã foi imediata, com um lançamento de mísseis contra uma base americana no Catar. Só que todos eles foram interceptados, o que já mostrou, de cara, a superioridade da defesa antimísseis da coalizão. E aí, logo depois do ataque, começou uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, os Estados Unidos declarando um sucesso absoluto. Do outro, o Irã minimizando o impacto, dizendo que o dano foi superficial. Mas o ponto-chave aqui veio de uma avaliação de inteligência vazada dos próprios Estados Unidos que sugeria que o ataque, na verdade, só atrasou o programa nuclear do Irã em alguns meses, sem destruir seus componentes centrais. A declaração oficial do presidente Trump, na época, foi bem nesse tom de vitória total e um chamado à paz. A ideia era sugerir que aquela ação militar tinha o objetivo de forçar uma desescalada e abrir caminho para a diplomacia. Só que depois dos ataques, o que realmente jogou gasolina no fogo não veio de fora, mas de dentro do próprio Irã. Uma onda de protestos internos varreu o país e a resposta do governo foi uma repressão extremamente violenta. E os números são assustadores. A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, a HRNA, verificou a morte de mais de 6.221 pessoas durante essa repressão. Um número chocante que, claro, chamou a atenção do mundo. E a resposta do presidente Trump foi uma mensagem direta para os manifestantes, que foi vista pelo regime iraniano não só como apoio, mas como uma ameaça clara de intervenção militar para derrubar o governo. A resposta do Irã veio na mesma intensidade, dura e sem deixar dúvidas. Um aviso bem claro de que qualquer ataque, não importando a escala, seria tratado como um ato de guerra total, com consequências imprevisíveis para a região inteira. Bom, e é exatamente aí que a gente está agora, numa encruzilhada crítica, onde as próximas decisões podem levar a uma guerra devastadora ou, quem sabe, a uma solução diplomática de última hora. Uma das estratégias que está sendo abertamente discutida em Washington é a tal da mudança de regime. A ideia é que ataques militares direcionados poderiam enfraquecer o controle do governo e encorajar os manifestantes a derrubá-lo por dentro. E aqui está o X da questão, o grande impasse. Estamos vendo sinais completamente contraditórios. De um lado, a ameaça de um ataque ainda mais devastador. Do outro, uma porta que parece estar aberta para negociações sobre um novo acordo nuclear. O futuro está totalmente em aberto
e analistas de inteligência geopolítica estão pesando os riscos e as possíveis consequências de cada um desses caminhos. A análise dos especialistas aponta para riscos imensos. Primeiro, só o poder aéreo raramente é suficiente para derrubar um regime. Pior, um ataque externo poderia ter o efeito contrário, unir a população iraniana contra o inimigo comum, fortalecendo os mesmos líderes que se pretende derrubar. Além disso, o risco de uma guerra regional mais ampla é real. E talvez o cenário mais perigoso de todos, um colapso do Estado poderia criar um vácuo de poder caótico, parecido com o que vimos nos piores momentos da Guerra Civil Síria. As peças estão no tabuleiro, a retórica está no auge e o mundo prende a respiração. A questão que fica no ar é: qual será o próximo movimento?